E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, o que que eu resolvi fazer? Aquela aula passada, ela começou gravado, já tinha um tempo de aula, então eu resolvi gravar novamente. Vocês assistiram aquela aula, né? E agora eu vou fazer uma nova aula, né? Contemplando todo o conteúdo, tá bom? Se ficar longo, eu vou falar do Gregório de Matos, depois do Padre Vieira. Tá legal? Mas eu quero dizer para vocês que eu já postei lá na plataforma o livro Seminarista. Leiam até a página, até o capítulo 11. Divida seu tempo. Eu sei que já está difícil, mas a gente precisa caminhar, tá? E assim, eu não tenho dúvida que vocês terão boas notas, né? E aí, na quarta-feira, às 18 horas, eu farei uma revisão com vocês. E aí nós vamos falar dos textos, vamos fazer alguns exercícios, tá bom? E agora aqui eu vou usar um outro material, vou usar um livro. Eu tenho vários livros aqui no meu computador, não é toda hora que eu consigo usá-los por causa da internet, mas agora eu vou tentar usar. E aí, durante a aula, você para, olha o texto, tá bom? Então, mas vai ser tranquilo. Então, vamos aqui. Share Computer Sound, eu acho que sim. Acho que é aqui mesmo. Isso. Beleza. Então, vocês estão vendo aí a... Deixa eu parar aqui de novo, só mais um minutinho, deixa eu voltar. Isso, vamos de novo aqui. Share Screen. Aqui, beleza. Olha só, o que nós temos aqui? Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Que aí a gente vai... deixa eu chegar aqui para cá, deixa eu mexer, né? Não dá para... Ou usa a mãozinha. Então, beleza. Então, vamos começar aqui, ó. O barroco igual eu falei para vocês, o barroco, ele é um período que vocês lembram que eu falei, está ligado à reforma e à contra-reforma, e foi um período assim de muita complexidade, né? Então foi um período em que o mundo religioso e o mundo materialista, o mundo renascentista e o mundo racionalista, eles confrontaram. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês levem do barroco é um período de contradição, tá bom? É um período complexo. A obra que marca o início do barroco é Prosopopeia de Bento Teixeira. O barroco começa no Brasil em 1601 e vai até 1768, mais ou menos. Ó, o barroco é considerado aqui, ó, é considerado o primeiro movimento literário brasileiro, tá? Então, o barroco é considerado aqui, ó, o primeiro movimento literário brasileiro, beleza? Então, vamos caminhando aqui um pouquinho devagar, muito tranquilo, tá? Bem, o contexto histórico nós já sabemos, né? Foi o que eu acabei de falar para vocês, que nós vamos ter nós vamos ter um embate entre duas forças, né? Aqui fala o seguinte, ó, o pensamento humano afastado de um viés exclusivamente religioso, como ocorreria na maior parte da Idade Média. Voltava-se para o antropocentrismo e o racionalismo. Então, o que vai acontecer? Essa confusão, esse momento delicado, ele irá se refletir dentro dos textos. E aí o mais importante aqui agora é a gente identificar nesses textos. Não lembrando aqui, ó, trata-se da reforma protestante, tá? E da contra-reforma. Então, esses foram os grandes momentos do barroco. Agora, olha aqui, agora aqui nós vamos ler, ó. O barroco é fundamentalmente no conflito e na dúvida.
contradição, conflito. O homem barroco, ele está dividido entre a fé e a razão, né? Ele está dividido entre o pecado e o perdão. Ele está dividido entre o céu e a terra. Então, ele é um homem que você tem que colocar nesse patamar, né? Aproveitar os prazeres materiais parecia ser importante, uma vez que o tempo é efêmero e passa rapidamente, mas fazê-lo não garantia a salvação da alma. Então, aqui, ó, os prazeres da carne, os prazeres da vida mundana, da vida terrena e a salvação. E aí, gente, aí a gente vai encontrar isso. Bem, na arte barroca, eu até havia conversado com vocês que aparecem-se muito anjos, santos e tal, mas tem uma observação que é importante aqui, tá? Eu vou parar aqui, porque se depois, quando você estiver assistindo, você dá um pause e leia a teoria aqui, que eu acho que vai ser legal. Então, olha só, nós vamos encontrar aqui nessa pintura barroca, por exemplo, a dualidade aqui, ó, entre o claro e o escuro. Tá? Então, essa ideia, essa dualidade, ela passa esse conflito de claro e escuro, e é uma técnica dos artistas barrocos que chama chiaroscuro, ou seja, claro e escuro. Parece-me que isso transmite para quem está assistindo um pouco de angústia, um pouco de incerteza, um pouco de medo, alguma coisa assim. Mas aí eu cheguei no barroco. Se você observar, o barroco, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um texto, né? O barroco, ele vai ter uma estrutura bastante próxima dos escritores clássicos. Por exemplo, se você observar aqui, ó, eu tenho um soneto, ó. 2 quartetos e 2 tercetos. Vocês viram isso comigo lá no C de classicismo. E eu ainda vou mais além, ó. Vou fazer uma cré, si, o, de, ze, jo, fal, taô, sofrimento. Vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, olha aqui, ó. Então, eu tenho o quê? Ó? Eu tenho 10 sílabas métricas. Então, eu tenho versos o quê? Decassílabos. Se alguém tiver dúvidas do que nós fizemos aqui, na quarta-feira a gente conversa naquela nossa aula. Olha aqui o esquema de rimas, ó. A, B, A, sofrimento, desejando, penando, tormento. Então, eu tenho aqui o esquema de rimas ABAB com as rimas que eu vou chamá-las de alternadas, tá bom? Alternadas. Beleza, pura? E agora aqui, ó. Bem, então ainda não. Beleza. Eu quero, então, discutir com vocês os temas centrais da poesia dele, tá? Primeiro tema da poesia dele, tá? Primeiro tema, religiosidade. Lembrando, gente, que as igrejas barrocas, olha aqui, ó, elas são cheias, tá? Elas são cheias de enfeite. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a quantidade tem enfeite demais, gente. Então, a arquitetura barroca, ela tem curva, tem contracurva, tem enfeite, tem muito enfeite, é bem enfeitada, tá bom? Então, a primeira temática dele é o quê? Religiosa. Olha esse texto dele aqui, que é um soneto também, ó. Soneto, ó. Meu Deus, que estás aí pendente no madeiro, ou seja, crucificado, em cuja fé protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, amoroso, constante, firme e inteiro. Neste transe, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer, meu Jesus, a hora de se ver, a brandura de um pai,
manso cordeiro. Muito grande é o vosso amor e o meu delito, né? Porém, por ter fim todo pecar, mas não o vosso amor que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Meu Deus que está pendente no madeiro, está crucificado, né? E ele fala assim, muito grande é o vosso amor e é o meu pecado, delito é crime. Então aqui ele coloca delito, delinquido, porque essas expressões elas nos remetem a um mundo humano, né? Um mundo esse terreno nosso. Quando eu chamo pecador, parece que é mais sublime. Então ele coloca isso. Então o texto não é difícil, eu já identifiquei, não é fácil. E aí ele fala, por esta razão, me obriga a confiar. Eu vou confiar em você, Jesus, porque o seu amor é maior do que a sua, né? A sua penalização. No poema, o eu lírico, à beira da morte, confia no perdão de Deus e, consequentemente, na salvação. Então, gente, não tem dificuldade para entender esses textos. Olha o segundo tema, a mulher, o amor. Olha aqui, ó, uma curiosidade, tá? Uma curiosidade. Eu não sei se eu falei na outra aula, mas vou repetir aqui. Para o Gregório de Matos Guerra, né? A mulher aliás, para o Gregório de Matos Guerra, a obrigação de Deus é perdoar. A obrigação do homem, pecar. E a mulher, a função dela é tentar de tentação. E aí, gente, eu vou encontrar aqui esse poema que ele fala assim, ó, debuxo singular, bela pintura, adonde a arte hoje imita a natureza, a quem emprestou cores a beleza, a quem infundiu a alma a formosura. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Isso aqui chama-se letra alegorizante, ó. Letra alegorizante. O que é isso aqui, gente? Isso aqui nós vamos estudar muito lá no parnasianismo, no simbolismo, lá no segundo ano, no final do segundo ano. Então, é uma característica do parnasianismo, do simbolismo, mas que aparece aqui, que lá no classicismo também eu tenho isso. Então, isso aqui, ó, vogal ou consoante alegorizante. E aqui ele fala de Ângela, né? De Ângela, né? Esfera breve, aonde porventura o amor com assombro e com firmeza reduz incompreensível gentileza, e em pouca sombra muita luz apura. Que encanta este tal que equivocada deixa toda a atenção mais advertida, nessa cópia a beleza consagrada, pois bem, sem engano ou bem fingida, no rigor da verdade estais pintada, no rigor da aparência estais a vida. Então, o que ele fez? Ele, ao mesmo tempo que ele escrevia poemas religiosos, ele também escrevia poemas amorosos de exaltação à mulher, que são o quê? Maravilhosos. Olha o que ele fala. Pois, ou bem sem engano ou bem fingida, no rigor da verdade estais pintada, no rigor da aparência estais com vida. Então, ele vai falar dessa Ângela, da beleza dessa Ângela. E tem mais de um texto que fala também da Ângela. Aqui, é um texto que ele faz reflexões sobre a conduta humana. E nessa conduta humana, ele fala da vaidade. É a vaidade, Fábio, nesta vida. Airosa rompe presumida, é planta de abril favorecida, é nau, enfim, que em breve ligeireza. E aí, ele vai falando da vaidade. O que a vaidade é? É rosa, é planta, é nau. Nau é embarcação, que é nau, enfim, que em breve ligeireza. Mas ser planta, ser rosa, ser nau, de que importa se aguarda sem defesa? Penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa.
Então, o que ele está falando? Ele está falando dos desenganos da vida, né? Da vaidade da vida, que não vai adiantar nada, que tudo isso vai passar, né? Essa vaidade vai passar. Tudo na vida passa. Então, ele faz reflexões sobre sobre coisas filosóficas também, tá bom? Vale destacar que o poema apresenta uma técnica barroca que chama de disseminação e recolha, já que os elementos citados nas 3 primeiras estrofes, eles são retomados no final. Aqui, ó, ele cita: Fábio é rosa, Fábio é planta, Fábio é nau. Aí aqui no final, ele pega e fala assim: mas ser planta, ser rosa, ser nau, de que importa? Né? Então, isso chama o quê? Isso chama-se disseminação e recolha. Olha, eu posso perguntar isso na prova. Explique a disseminação e a recolha no livro, beleza? Tudo no texto, tá bom? Aqui, ó, eu tenho uma coisa que eles falarão muito é sobre isso aqui, ó, a instabilidade da vida, né? Como que a vida passa muito rápida, né? E aqui eu tenho um texto: corrente que do peito desatada, sois por 2 belos olhos despedida, e por carmim correndo despedida, deixais o ser, levais a cor mudada. Não sei quando cais precipitada, as flores que regais estão parecida, se sois neves por rosa derretida, ou se a rosa por neve desfolhada. Essa enchente gentil de prata fina, que de rubi por conchas se dilata, faz troca tão diversa e peregrina, que no objeto que mostra e que retrata, mesclando a cor púrpura e cristalina, não sei quando é rubi ou quando é prata. É muito comum na poesia barroca essa incerteza, né? E aqui a gente tem aqui, ó, nesse poema, a repetição da palavra despedida, enfatiza o quê? A perca, né? Então, enfatiza o quê? Que passou, né? Então, é por carmim correndo despedida, né? Então, essa palavra despedida dá a ideia de que está passando, tá bom? O Gregório de Matos também, o que ele fez? Ele teve o apelido de Boca do Inferno, e aí ele vai produzir poesia satírica também. Aqui nesse texto, A Triste Bahia, ele fala que os homens da Bahia, né, os governantes da Bahia, trocaram a Bahia e que a Bahia hoje está triste, né? Estais e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. Então eu te vi, Bahia rica. Hoje você não está mais rica. A ti trocou-te a máquina mercante. Olha, Bahia, você foi trocada pelos mercadores, por interesses, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado. Tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente, pelas drogas inúteis que abelhuda, simples aceitas do sagaz brichote. Oh, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão teu capote. Ô, gente, nesse texto aqui, capote significa poder, né? Brichote é como se fosse negociante. Então, ele está falando da cidade da Bahia. Olha, gente, nós voltamos no tempo 300 anos. Aqui nós estamos falando assim dos administradores das cidades, dos estados, dos municípios, né? Dos administradores que trocam
que fazem barganha sem pensar na sociedade, tá bom? E aí eu na aula também, eu falei com vocês dessas figuras de linguagem que é a antítese e o paradoxo. Antítese, eu falei para vocês, ó, vida e morte. É uma contradição de palavras. Gente, aqui no Barroco, muitas antíteses, muitos paradoxos, muitas anáforas, personificações, tá bom? Então, antítese, uma contradição de palavra, tá? Já o paradoxo é o quê? O paradoxo é uma contradição mais forte. E eu usei como exemplo para vocês, você não vale nada, mas eu gosto de você. Aqui, ó, apresentação de ideias contraditórias que geram uma impossibilidade lógica, mas que, se interpretadas, podem trazer significados. Ô, gente, não faz sentido um policial assaltar um banco. Isso não é lógico. Foi o que eu falei na aula passada. E aqui, gente, estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Ô, gente, até cego e vejo eu vou para uma antítese. Mas quando o cara arranca os olhos, aí eu exagerei mais ainda. Aí eu tenho o quê? Eu tenho um paradoxo. Beleza? Esse texto foi o texto que eu li com vocês. Lembram que eu li com vocês esse texto? E que ele fala que, ó Senhor, eu pequei, mas não porque eu tivesse pecado. De vossa alta clemência me despido. Ou seja, eu estou nu diante de ti, Deus. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Veja que delinquido vem de delinquente. Dá uma perspectiva muito mais terrena, alguma coisa assim. E aí, no final, ele fala assim, ô Senhor, sacra história é a Bíblia. Olha, se uma ovelha desgarrada, perdida, já é cobrada, é buscada, Jesus, você vai ter muito prazer, glória e prazer repentino. Vos deu como está lá na sacra história. Então, eu falo assim, ô Deus, você me salvar é uma coisa maravilhosa, tá? Você tem que me salvar. Meninos, eu queria um outro texto. Não, aí na próxima, na quarta-feira, nós vamos fazer exercícios, tá? Vamos fazer exercícios para... Mas eu queria mostrar para vocês um texto dele. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu descer aqui. Eu quero mostrar um texto dele. Deixa eu ver aqui se vai dar certo aqui. Vou tentar aqui. Como é que é o nome do texto? Ai, gente, Ai, gente, como é que é o nome do texto dele? Ai, deixa-me ver aqui. Deixa eu buscar aqui em outro lugar aqui. Eu acho que eu tenho mais fácil. Stop share. Deixa eu ver se eu lembro de novo. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai dar certo. O que falta nesta cidade? Olha só esse texto dele. Isso aqui é porque eu quero mostrar como que a poesia dele, satírica, é violenta. Olha aqui, olha que massa essa poesia dele. Olha aqui, ó, que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. E aí, meninos, eu vou adiantar aqui, então ele vai fazendo isso. Agora, olha aqui, ó, vou aqui nessa parte. E que justiça protege? Bastarda. É grátis ou distribuída? Vendida. Que tem que a todos assusta? Injusta. Valha-nos Deus o que o rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça. Bastarda, vendida, injusta. E aí, meus amores, olha só o que ele fala da igreja aqui. Eu vou pular porque é grande.
E nos frades, amanqueiras, freiras. Em que ocupam os sermões? Não se ocupam em disputas, putas. Com palavras dissolutas, me concluo, na verdade, que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e puta. Ô, gente, por mais que eu queira criticar, eu preciso ter um certo respeito pelas instituições. Então, não é justo que ele trate desse jeito, né? Falar que a ocupação dos padres é só... Está escrito no texto, vocês viram. Putaria, não dá. Mas o Gregório de Matos Guerra, eu quero lembrá-los do cultismo, que é um jogo de palavras, tá? O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, jogo de palavras, tá? De palavras, tá bom? E agora eu vou gravar a aula do Padre Vieira. Quarta-feira, 18 horas, resolução de exercícios, tá bom? Eu dei... Beleza? Isso mesmo. Então tá bom. Beijo!